Bom, boa noite, turma. Mais uma vez aí, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente está com uma pessoa que é fora da curva, é um cara que estuda muito, que tem um currículo invejável, na Ingois. Obrigado por você estar aqui hoje, irmão. Obrigado pelo convite, pelo aceitar o convite nosso. É, Tem bagagem com o comércio exterior, 18 anos de experiência, nada mais do que você se apresentar para a turma aí, fica à vontade, cara. Cara, primeiramente, obrigado, né? Para mim é uma honra estar falando com todos vocês e, e ter, né, esse canal para que a gente possa levantar realmente o estandarte e a bandeira do agro, protegendo com tanta gente falando bobagem, ter vários profissionais reunidos numa noite. Para mim aqui tá fria a noite, né? Mas a gente poder discutir um pouquinho a respeito do nosso cenário. Eu acho que a informação sempre vai ser um dos nossos principais insumos, né? E cada contato que nós tivermos com equipe, com produtor, com dono de revenda, com cooperativas, nós temos que ser relevantes naquilo que a gente leva, e é esse o meu intuito desde que iniciei na carreira, né, como engenheiro agrônomo, trabalhando com fertilizantes. Então, os 18 anos realmente focado nisso daí, né? E o fertilizante não mata, ele judia. Maceta o peão, mas não mata. Então, já teve anos piores, né? E a gente tá nessa lida aí, realmente, e poder falar disso que eu sou apaixonado, que são o complexo dos fertilizantes, né? E realmente é algo muito complexo. Com vocês à noite, então só tenho a agradecer e contem sempre comigo, né? Depois, Obrigado. no finalzinho ali, eu deixo todos os meus contatos totalmente acessível. A hora que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer informação que queiram, é um prazer sempre trocar figurinha com os colegas aí. Acho que cortou teu áudio, Júlio. Não, cara, o prazer é nosso aqui e sem dúvida, assim, o grupo começou até para apresentar para você também. A gente começou com 20 pessoas, toda semana tendo um tema específico do agro e o grupo, cara, tomou uma proporção gigante. Hoje a gente está com 400 e poucas pessoas. Quem às vezes não participa na aula, você vai ver as visualizações lá, dá cento e poucas visualizações. Então, assim, tem desde CEO de multinacional, gerente, RTVs, vendedores. Então, assim, graças a Deus a gente está fazendo um grupo forte para isso, cara, para superar esse cenário do agro, né? Mar calmo não faz bons marinheiros, né? Então, Nada. que a gente não, seja um movimento, né? Que a gente vai lembrar mais para frente para falar, poxa, né? é, Naquele grupo teve bastante laços, bastante contatos, e é isso que a gente preza e a gente quer, né? Caras como você, Natan, que já veio aqui, o Matheus Barbaço, o João Seba, o Vanderlei já tá falando para vir em agosto, dependendo, o Vanderlei Campos. Então, assim, pô, você já vê que a comunidade está começando a pegar uma forma muito grande. E assim, uma forma assim, simbólica, né? Porque não tem custo nenhum. Isso aqui é todo Claro, mundo colaborando um pouquinho, né? Colaborando um pouquinho para a gente poder ter repertório, ter contato, aumentar a nossa energia para passar esses anos desafiador do agro. Então, com cara, certeza. muito obrigado e fica à vontade aí, cara. Não, beleza. E como você mesmo, né, me deu essa liberdade, então não é uma aula de escola, faculdade, nem nada. Vocês fiquem muito à vontade para estar interferindo, tá? Levantando a mão aí, conversando. É realmente um bate-papo. Durante esses próximos 30 minutos, a gente vai tentar trazer para vocês um overview a respeito do mercado de fertilizantes, né, que acredito que deva estar em voga em todas as regiões aqui do Brasil. Deixa eu só tentar compartilhar aqui a minha tela inteira. Deixa eu ver se vai dar boa. Compartilhar. Para mim aqui foi. Seu áudio tá no mudo.
Quando eu vou compartilhar, ele corta meu áudio. Que estranho. Tenta de novo aí. Deixa eu tentar. Deixa eu ver aqui. Talvez agora dê certo. Compartilhar também áudio do sistema. Compartilhar. Agora vocês viram minha tela e está com áudio? Não Você está com visual. áudio, mas agora só estou olhando você. Não tá com essa Agora tela, vocês estão não. vendo minha tela. Não tô olhando sua Ih, tela. Ué. Às vezes é BIOS, é problema de BIOS, sabe o que é, né? É bicho Não, ignorante operando o sistema. Então, fica às vezes é tranquilo. isso. É no compartilhar aí, ó. Aham. Tenta no compartilhar aí. Deixa eu ver se partilhar com áudio do sistema. Bom, ecrã inteiro, partilhar. Bom, agora Tá fale para indo, mim tá se indo. estão Aí, vendo a agora apresentação ou foi. está com áudio. Perfeito, Fechou? perfeito, Então perfeito. tá bom. Desculpem só a falha Fica técnica aí, mas tranquilo. agora vai que vai. Top. Senhores, para mim, mais uma vez, né, agora de modo oficial, agradecer o convite e depois eu vou deixar todos os meus contatos, mas meu nome é Naim Góes, sou engenheiro agrônomo, especialista no mercado de fertilizantes, também formado em comércio exterior. A produtividade da lavoura é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Eu sempre começo falando a respeito dessa frase do nosso querido e saudoso professor e doutor Dirceu Gassen, engenheiro agrônomo e pesquisador, né? Ele é aqui do Sul, e sempre que possível ele estava numa das cooperativas que eu trabalhei, e para mim vai ser muito importante se hoje, nesse nosso bate-papo, no final dele a gente conseguir chegar e transformar todas as informações em realmente conhecimento e que vocês possam aplicar no dia a dia na lida de vocês, seja qual for ela, né? Quando eu comecei lá atrás, né, formado em 2008, aqui em Ponta Grossa, as duas maneiras que eu enxerguei de produzir mais e melhor era só mexendo com nutrição ou genética. Tudo que nós tínhamos do restante era só para evitar perdas. E acabou, né, surgindo, obviamente que filho de pobre não tem muito o que escolher, eu tive que trabalhar e já saí, graças ao bom Deus, empregado da faculdade, mas entrar na parte de fertilizantes, né? Entrei numa indústria de fertilizantes no que eu me formei e comecei como todo e qualquer bom profissional, como AT, batendo porteira, batendo placa, estaca, esticando bumping e enxerguei nela realmente dentro da profissão e principalmente da carreira dos fertilizantes uma paixão que eu carrego com muito orgulho até hoje. A nossa missão, né, como eu falei, e até eu ocultei um dos slides ali, que era o slide de apresentação, mas eu tenho 18 anos de mercado de fertilizantes, como eu falei, comecei lá no início com uma carreira numa multinacional de fertilizantes, depois eu recebi o convite de uma grande cooperativa aqui no estado do Paraná, onde eu assumi como executivo deles e responsável por todo o supply chain, cuidando de uma parte industrial também, onde eles eram sócios majoritários de uma indústria de fertilizantes. Então eu fazia toda a aquisição internacional, nacionalização, industrialização e a distribuição para os nossos cooperados. Depois disso, né, eu recebi o convite de um fundo de investimento, onde eu fui por 2 anos e meio head de estratégia nacional deles. E depois, desde 2020, na primeira semana do lockdown da pandemia, eu comecei a empreender no Brasil. Né, e que é um desafio diário, gigantesco, mas que, graças a Deus, tem, e principalmente no agro, é muito satisfatório. E dentro disso, né, o que eu via é que todas as notícias que chegavam até a minha mão eram notícias que aconteciam pós-mortem. Então, todos os relatórios que nós temos, eles são muito bem construídos, não tem nada para falar e botar defeito. Mas eram notícias que já tinham acontecido na semana passada. E todo e qualquer movimento que eu fosse fazer, ele já seria um movimento já, de certa forma, retardado frente ao evento que aconteceu há uma semana atrás. Porque todos os meios de comunicação que nós vemos hoje, né, e principalmente os voltados para o agro, eles vão pegar as notícias do que aconteceu no epicentro da semana passada, compilar isso, deixar ele formatadinho e veicular na semana seguinte. A partir desse momento, eu vi que era uma grande dor que tinha em todo o cenário e comecei a montar, né? Eu chamava isso daqui
de uma colcha de retalhos, eu fui corrigido por uma amiga minha, que é pesquisadora da Petrobras. Ela falou, não, você montou um ecossistema. Porque hoje todas as notícias que nós veiculamos, né, nas nossas páginas e que norteiam realmente a estratégia da composição de aquisição de fertilizantes dos nossos clientes, elas são compostas por 18 anos de relacionamento, com traders internacionais que estão realmente no epicentro de todos os eventos que acontecem geopoliticamente falando, agentes logísticos, ou seja, o pessoal do porto de origem lá no meio internacional, os donos de frota de transporte marítimo, os despachantes aduaneiros, quem opera dentro dos portos para carregar e descarregar esses navios, as indústrias de fertilizantes, sejam elas internacionais ou já as nacionalizadas, instituições bancárias, que realmente, né, o dinheiro norteia todo o caminho que a gente acaba permeando diariamente, as cooperativas, afinal de contas, eu tive uma boa vivência e boas entradas, e realmente as cooperativas conseguem enxergar um pouco diferente do mercado que a gente vê muitas vezes no nosso dia a dia. As revendas, que estão passando, né, por reestruturação, eu acho que no Brasil inteiro, modelo de revenda. Agentes públicos, né, então até 15, 20 dias atrás eu tive a oportunidade de trocar uma ideia e gravar uma live junto com o deputado Pedro Lupion, e aqui a minha posição é totalmente apartidária, mas ele é o número 1 hoje, quando nós falamos em agropecuária do Brasil, afinal de contas é o presidente da frente parlamentar. Produtores, obviamente, né, sem eles a gente não perde o sentido de tudo que a gente está fazendo. Agrônomos, que é justamente para nós nortearmos e conduzirmos, né, a parte comercial alinhada à parte técnica para que ela seja realmente rentável no final do dia. E assim nós cobrimos o NPK de ponta a ponta. O mercado de fertilizantes, né, até virou clichê a hora que o Júnior me perguntou a respeito do qual tema você quer. Eu confesso para vocês, né, que eu deveria ter registrado, porque eu falei antes da ministra Tereza Cristina ter até comunicado lá da tempestade perfeita, mas realmente, hoje a estratégia dos fertilizantes, né, na aquisição, ela é fundamental, e entender a regra do jogo jogo faz com que a gente lucre com isso. E aqui, entrando no tema do nosso bate-papo, né, da tempestade perfeita do NPK, nós nunca tivemos, tirando, né, com exceção das 2 guerras mundiais, 2 eventos e 2 conflitos simultâneos. Então, a Rússia e a Ucrânia, lá quando começaram os ataques, as invasões de terra, nós tivemos uma interferência direta na questão dos alimentos, né? A Ucrânia sendo um dos principais produtores de milho e trigo do mundo, e hoje, nessa invasão aí, né, Estados Unidos e Israel contra o Irã, a interferência direta em energia e logística. Então, quando nós pegamos, né, todos esses conflitos que estão acontecendo ainda simultaneamente, e acredito que estão longe do fim, né, porque todos os acordos de paz feitos, principalmente nesse que a gente está vivendo no Oriente Médio, eles duram muito menos do que um macarrão instantâneo. Então, nós não temos hoje uma calmaria ou um acordo que realmente seja levado a sério e traga firmeza dentro desses nossos mercados. E o que nós vemos é que o maior impacto realmente no quesito energia foi a questão do petróleo, né? O petróleo acaba impactando diretamente em tudo que a gente vai falar aqui para frente. Então, o petróleo realmente se torna o grande protagonista nessa guerra energética. E o porquê disso, né? Quando a gente olha lá para o território iraniano, é um pilar estratégico no mundo energético. De 9% a 12% de todas as reservas do mundo disponíveis para extração estão em território iraniano, e é um território bastante pequeno, né? E é responsável por escoar, já de barril de petróleo refinado, cerca de 120 bilhões de barris todos os anos. E querendo ou não, quando a gente vê, né, que acontece qualquer movimento no quesito energia, e o Irã dita a regra desse jogo por conta de volume, a localização estratégica, e principalmente tendo em seus domínios o Estreito de Hormuz, né, que é um canal importantíssimo, a gente vai ver depois, um pouco mais para frente, a respeito da importância de tudo que passa por ali, acaba interferindo, inclusive, quando a gente fala em inflação mundial. Então, ele é uma parte vital de todos os negócios, sendo que, né, 20% de todo o petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, 40% da ureia que o Brasil importa não é produzido principalmente ou unicamente pelo Irã, mas os países do Golfo Árabe são
responsáveis, né, por produzir 40% da ureia que nós importamos, e sem falar do gás natural, que são os dois, né, produtos imprescindíveis na composição e na produção dessa ureia também. E quando nós falamos a respeito do Estreito de Hormuz, né, é realmente a artéria energética mais crítica do mundo, e nós estamos vivenciando isso na pele, né, vendo a história ser escrita na nossa frente. Ela é vital para o abastecimento global e, como eu falei, né, 40% de toda a ureia que nós importamos no ano passado, isso são dados da ANDA, passaram ali pelo Estreito de Hormuz. Além do mais, né, que a logística reversa impacta também na questão das exportações das nossas proteínas aqui abatidas de forma halal. Quando começou todo o conflito, eu confesso para vocês que eu fui dar uma olhadinha, né, falei, poxa, os Estados Unidos é tão supremo, entra lá e, infelizmente, né, a gente não gosta de guerra, mas era tão fácil de resolver na força do braço. E por que fica tão na mão dos iranianos esse controle, né? Quando a gente pega o Estreito de Hormuz, ele é um canal que tem 30 quilômetros de largura. Então, 30 quilômetros é uma distância pequena, porém considerável. Quando nós vemos que realmente a parte trafegável, né, de todo esse estreito é em torno de 9 quilômetros. Então, são 3 quilômetros de ida, de entrada, 3 quilômetros de saída e 3 quilômetros para manobra. Porém, o ponto mais crucial que tem de todas essas informações é o calado. Para vocês terem uma ideia, né, ele chega a ter profundidades de 100 metros, porém a média do calado é 35. Então é um calado muito raso, se nós compararmos, por exemplo, nós temos calados de 45, 50 metros aqui no Porto de Paranaguá, que está do nosso ladinho aqui, né, um porto bastante relevante para o cenário dos fertilizantes. Então talvez por isso fique muito fácil o controle e seja realmente a última coisa em que o Irã pode se agarrar é esse controle do Estreito de Hormuz e faz com que, querendo ou não, né, boa parte dos nossos fertilizantes e do petróleo acabe represando nessa região. Para vocês terem ideia, eu trouxe alguns números aqui. Pré-conflito, né, só de navio petroleiro, sem falar aqui dos navios de fertilizante, que totalizavam em torno de 100 navios por dia passando por esse estreito, nós tínhamos de 45 a 55 navios. Durante o período de conflito, nós tínhamos 2 navios tanques apenas registrados, alguns desligados do AIS, né, que é realmente o transponder responsável por dar o georreferenciamento dessas embarcações, e o risco severo altíssimo, então ninguém assumia o risco por isso, sem falar do acréscimo gigantesco no risk war que era colocado em cima de todos os seguros de carga e seguros da própria embarcação. Então, embora nós sempre tivéssemos, né, a ideia, Estados Unidos a gente estava dentro do filme lá do Karate Kid, do filho do Jack Chan, que falava, né, coloca o casaco e tira o casaco. A todo momento abria e fechava o Hormuz, mas isso do momento em diante ninguém mais esperava, né, esse fluxo voltando a operar em plenitude. E o que nós vemos é que mesmo que hoje se encerre a guerra ou os Estados Unidos realmente invadam o Irã e aconteça e consiga, né, retomar o pleno funcionamento dessa importante artéria logística, que nós vemos que ele está cheio de mina marítima, né, e o que nós levaríamos em torno de uns 6 meses para voltar a operar em capacidade normal, como nós vivíamos antes do conflito na virada do mês de fevereiro para março. O Brasil, né, isso daqui é um chavão e eu sempre friso isso, ele é o Brasil alimenta o mundo, afinal de contas somos conhecidos como o celeiro do mundo, mas nós dependemos do mundo para produzir os nossos alimentos. Quando nós vemos aqui, né, as quatro maiores nações consumidoras de fertilizante, em primeiro lugar Estados Unidos, segundo lugar China, terceiro lugar Índia e quarto lugar Brasil, totalizando cerca de 250 milhões de toneladas por ano de consumo de fertilizantes. Quando nós extrapolamos esse número, né, apenas para o Brasil, a nossa dependência é acima dos 87%. Quando nós falamos de nitrogenados, nós estamos falando em 78%. Logicamente que aqui ainda tem, né, o percentual produzido pela Petrobras, principalmente ureia pecuária, ureia prill e ureia automotiva, porém nós somos altamente dependentes de China, Rússia e Oriente Médio no fornecimento desse produto. Quando nós falamos de fosfatado, aqui esses números são
relativos ao relatório da ANDA do ano passado, mas Marrocos, né, visto aqui, ó, CP, Estados Unidos, nós podemos falar que a Mosaic tem papel fundamental, e a Rússia, principalmente as indústrias ali que são estatais fornecendo também os fosfatados. Porém, há um grande ponto de atenção a partir do momento em que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, o vilão de toda a história acaba se tornando o enxofre, né? Esses números mudam porque a nossa produção, que estava em torno de 25%, muito por conta das plantas, inclusive da Mosaic, né? Ela começa a hibernar de forma estratégica, justamente por conta que não está conseguindo abastecer com enxofre, e isso daí aumenta ainda mais a nossa dependência. Ou seja, se nós olharmos para a safra 26, 27, não vai ter adubo disponível para todo mundo no mesmo tempo. O número mais alarmante de toda essa conta fica por conta do KCl, ou seja, é um produto que não há substituto à altura dentro da agricultura, onde Rússia, Bielorrússia e Canadá são os principais exportadores desse importante insumo. Quando nós pegamos aqui, né, a necessidade do Brasil e a destinação desses fertilizantes, a soja fica com um maior número. Então, 35% a 38% de todo o produto entrante no Brasil é destinado para a soja. O milho, 18% a 22%, e o trigo, 3% a 5%, e daí nós temos outras culturas ali de grande relevância, que é no caso a cana-de-açúcar, algodão, café e o trigo ali, que eu já tinha falado, de 3% a 5% do consumo desse fertilizante. Da origem ao campo, o fertilizante move o Brasil, então, né, nós vamos falar aqui a respeito, basicamente, da extração ou da produção desses fertilizantes, o carregamento do navio, o transit time, a chegada do porto brasileiro, o carregamento dos caminhões, e infelizmente nós não temos um modal eficiente, né? Então a grande maioria de todo o nosso fertilizante chegando ao porto, indo com destino ao interior, é feito no lombo dos caminhões. E quando nós falamos, né, o porquê que o Estreito de Hormuz é tão importante, que acaba inflacionando no fertilizante, não é apenas pelo ponto de vista do fertilizante que deixa de passar por lá. Obviamente que a primeira lei de mercado é suprema, né, dentro do mercado, oferta e demanda. A partir do momento que a nossa demanda é mantida e a nossa oferta é reduzida, o preço tende a subir. Porém, nós temos aí um custo médio, né? Eu peguei um navio Panamax, para vocês terem ideia, é o maior da categoria, de 60 a 80 mil toneladas, isso varia por conta do produto, né? Por exemplo, a ureia é um produto mais leve, mas gera mais volume, então carrega-se 60 mil toneladas de capacidade total. Quando nós usamos um produto mais denso ou mais pesado, chega a carregar até 80 mil toneladas. Para vocês terem uma ideia, né, uma velocidade média desse navio de 12 a 14 nós, ou seja, ele acaba consumindo 25 a 30 toneladas de combustível por dia. Considerando um transit time aí do Oriente Médio, né, vindo para o Brasil em torno de 35 dias, nós gastamos de 1.000 a 1.400 toneladas de combustível para fazer todo esse trajeto. Quando nós falamos, né, do combustível ali em torno de $600 a tonelada, o custo de combustível para fazer essa viagem, dependendo do peso desse navio, né, o produto que ele está carregado, vai de 600 a 840 mil dólares para fazer esse trajeto. Ou seja, o impacto no frete do custo do combustível chega de 8 a 12 dólares por tonelada, apenas de uma mudança drástica que nós temos aí no custo desse combustível para abastecer. Então, não é só do ponto de vista do petróleo mundial, mas simplesmente pelo combustível utilizado também pelo navio e acaba inflacionando o nosso fertilizante. Quando nós vemos, né, a respeito dos fretes, a partir do momento, né, o frete é cotado, tem disponibilidade de navio, eu vou calcular a minha viagem, vou calcular o porto que eu estou indo, porém, quando se tem algum resquício ou alguma ideia de que possa haver algum conflito dentro, né, sobre as águas internacionais, é startado um processo chamado risk war, que é o risco de guerra, realmente, e durante o período desses conflitos, nós estamos vivendo ainda, os seguros marítimos sobre a carga e sobre embarcações chegaram a bater 400% de incremento no preço do preço normal que vivíamos antes de começarmos todos esses conflitos, e hoje nós estamos aí enfrentando custos gigantescos.
E cada vez, né, que as pessoas me perguntam, Naim, e hoje? Acabou o conflito, se acertaram, o Irã resolveu assinar a carta lá, vai cumprir todas as determinações do Trump, o que vai acontecer? Esse é o primeiro custo que deve cair, né, o risk war aí, que é o risco de guerra colocado sobre o frete, o seguro sobre o frete marítimo e embarcações, faz com que, a partir do momento que acabe todo esse temor de guerra, acaba caindo já simultaneamente. Aqui, só para vocês terem uma ideia do transit time, né, é o tempo de traslado do porto de origem até o porto de destino, considerando os portos brasileiros. Do Canadá, que veria, né, a grande maioria do potássio de 35 a 50 dias, Rússia de 25 a 35 dias também, né, vem bastante nitrogênio e cloreto de potássio, Oriente Médio 30 a 45, China 45 a 60 dias, e do Marrocos aqui é uma viagem mais curta de 15 a 25 dias. Isso daqui eu faço questão de demonstrar para aquele produtor que muitas vezes pode indagar vocês, não, eu vou esperar e vou comprar lá nos 49 do segundo tempo, porque vai dar tempo, chega, todo ano vocês falam que vai faltar e todo ano não falta, eu tenho meu produto. Esse ano é diferente, porque em outros anos nós tínhamos outros fatores e fatores isolados. Esse ano todos os fatores que nos levam a crer que esse produto vai faltar, nós temos aí, aqui no Paraná, né, depois, se vocês quiserem complementar e contribuir com esses números, mas a gente ainda tem uns 30% a 35% do fosfatado de soja a ser negociado. E isso é muito preocupante para nós, porque quando você pega, não isolando o problema de Oriente Médio, nós temos o grande vilão da história hoje, que é o enxofre. E não tem enxofre no mercado, e esse enxofre que custava $175 no início de 2024, hoje nós estamos pagando mais de $1.500 no mesmo produto, competindo hoje com a indústria automobilística, principalmente dos carros elétricos, por ser um componente vital na fabricação dessas baterias. Então, isso daqui é muito preocupante, porque mesmo que você tenha tempo, vamos supor que eu vou trazer produto do Marrocos, vamos dizer, de 15 a 25 dias. Ok, hoje nós estamos no dia 15 de julho. Então, vamos jogar que ele vem com prazo recorde de 15 dias. Esse produto vai ter que ser ou produzido, ou extraído, ou carregado esses navios. Então, não são 15 dias de hoje. No mínimo, mais uns 7 dias, porque tem a prancha de carregamento. Para ele fazer todo esse trajeto, né, vamos dizer que ele leve os 15, nós contamos com esse produto chegando no porto ou em águas brasileiras já lá pelo dia 5, dia 7 de agosto. Até nós pegarmos, e acredito que vai ser o próximo slide depois do porto ali, vai ter a questão da demurrage, porque são vários, pensem, nós estamos há 4 meses com o Estreito de Hormuz represado, com importações 30% abaixo em relação ao mesmo período do ano passado, e esses navios chegarão praticamente todos ao mesmo tempo. A partir desse momento, nós começamos a afetar, né, ou sofrer todas as questões da demurrage, que é o tempo de demora no porto para a descarga desses navios. Para vocês terem uma ideia, né, a importância dos portos aqui para os fertilizantes, os portos do Sul, Paranaguá, São Francisco e Rio Grande são responsáveis por mais de 60% de todo o fertilizante que chega no Brasil. Então, em alguns casos, Paranaguá chega a abastecer até o Mato Grosso, né? Eu lembro que eu estava rodando lá em Lucas do Rio Verde e estava chegando algumas cargas de cloreto de potássio que carregaram no porto de Paranaguá. Então, a relevância desses portos, logicamente, né, que os portos do Arco Norte também estão tendo bastante relevância e acaba aliviando essa logística aqui pelo sul. Aqui foi o que eu falei para vocês, né, que é a chegada realmente dos portos e o tempo de demora. Nos últimos 5 anos, nós temos uma estatística que nos mostra que esse tempo de demora do porto, né, ou seja, a demurrage, o tempo de descarga desse navio, que ele espera para poder atracar e descarregar, é em torno de 7 a 12 dias. No cenário de pressão, já passou de 10 a 20 dias, acima de 20 dias. Nós tivemos uma crise em 2018, no Porto de Paranaguá, que chegou a mais de 60 dias. E o custo por navio por dia é de 25 a 30 mil dólares. Então, vocês pensem que isso daí, né, a cada dia parado é uma margem realmente que vai para o lixo, e quem acaba pagando a conta no final, porque acaba repassando de certa forma, a indústria sente o primeiro baque, mas depois acaba passando isso para o produtor também.
a nossa alta dependência, né, infelizmente, do nosso transporte, nós não temos um modal tão eficiente, ou as nossas ferrovias muitas vezes nem se conversam por bitola de trem, e alguns outros problemas que nós temos muito primários, né, dentro da nossa logística nacional aqui, e tudo que chega no porto acaba sendo carregado por caminhões e acaba sofrendo ainda mais esse tempo de trânsito do porto para o interior. E realmente, né, esse ano, mais uma vez, o fertilizante acaba sendo responsável por mais de 45%, chegando a 50% do custo de implantação numa lavoura, e a gente vai estar plantando dinheiro mais uma vez. E como eu falei, né, que todos os anos nós tínhamos alguns eventos que aconteciam e acabavam apertando um pouco a margem do produtor, atrasando um pouco a entrega de um produto ou algo nesse sentido. Esse ano parece que todos chegaram no mesmo momento. E nós tivemos, além de tudo, uma depreciação das nossas commodities e uma elevação gigantesca, né, dos nossos insumos. E essa conta está judiando do agricultor e está demorando para fechar. O que nós vemos que já começamos 2026, né, considerando um ano político, onde o dólar seria um grande personagem dentro do nosso ano. Nós não sabíamos se ele ia estar em alta ou ia estar em baixa, como nós enfrentaríamos. E hoje a gente vê, né, um momento tão sensível, há 20, 25 dias atrás, dólar abaixo dos 4,99. Hoje o dólar deu uma arrefecida, mas beirando ali, flertando com os 5,20 mais ou menos, e a tendência, né, a Rebobank informa que esse dólar pode chegar no período de campanha, a gente sabe, a casa aí beirando os 5,70, 5,80. O que nós vemos é que, infelizmente, né, agora não é mais Twitter, qualquer pronunciamento ou mensagem mal interpretada pelo mercado acaba refletindo diretamente nos preços. E uma vez que todos os nossos produtos são dolarizados, e para nós transformarmos eles em reais temos que fazer esse câmbio, qualquer oscilação, né, nos ajuda pelo ponto de vista que venderemos uma soja mais valorizada, uma commodity mais valorizada, mas é o mesmo indexador que acaba nos fazendo pagar mais caro os nossos insumos também. E sem falar da questão do dinheiro mais caro e o crédito mais restrito, né? Eu costumo brincar, e é uma brincadeira com total tom de verdade, né? Que o banco, na verdade, ele acaba sendo o guarda-chuva no dia de sol e nos tiram no dia de chuva. E é o que a gente está vendo, né? Hoje a Selic aí, mesmo com o corte fictício, né, baixando para 14,25%, é juro acima de 14%, que acaba inviabilizando muitas vezes essa tomada e a restrição do crédito, né? Hoje ainda foi veiculado pelo Banco Central o alto endividamento do produtor rural, a alta incidência, né, recorde de RJ sendo divulgados em todo o mercado, acaba não só uma luz amarela, mas já parte para a luz vermelha em cima de todo o setor aí sendo afetado por essas questões. E, com certeza, esse ano, quem mais vai trabalhar vai ser o agrônomo e o laboratório de análise de solo. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele é pesquisador do Instituto Mato Grossense de Agricultura, e ele falou para mim, né, Naim, todo mundo vem perguntar para mim a respeito de, eu posso diminuir a dosagem? Ele falou, não quero soar soberbo, mas essa é uma decisão para quem pode e não para quem quer. Por que ele faz essa afirmação, né? Porque justamente é uma decisão tecnicamente viável para quem construiu o perfil de solo, tem fertilidade, então é uma decisão que ele pode, como a gente, né, montar uma poupança num mês que talvez não tenha entrado aquela comissão, ou você não teve alguma surpresa dentro do mês, estragou o carro, precisou trocar os pneus do carro, algo nesse sentido, você vai lá e pode atacar ou acessar essa tua poupança. A partir do momento que você não tem nada guardado, você não tem de onde tirar. Então, esse ano é um ano, para quem construiu, é o ano realmente de, tecnicamente, buscar a viabilidade para produzir, né? Afinal de contas, lá eu comecei o nosso bate-papo falando que as duas maneiras de se produzir mais e melhor é atuando na genética e na parte nutricional, né? A parte de fisiologia da planta, que é totalmente responsiva à questão nutricional, e com alto teto produtivo, não adianta a gente pensar que vai produzir muito bem utilizando esses materiais que já vêm, né, com alta caixa realmente, usando menos fertilizante. Então, isso daqui é bem controverso e deve ser utilizado com muita sobriedade essa decisão.
E o agro brasileiro enfrenta um período repleto de multiplicadores de incertezas. Só que aqui, né, a gente começou até falando, se vocês puxarem, não precisam ir muito longe na memória de vocês, em 2020 nós passamos por uma pandemia sem precedentes, onde a gente não sabia se tinha vacina, se tinha cura, tinha-se estimativas de muitas pessoas morrerem, né, impactou diretamente todos os setores e nós sobrevivemos. Em 2021, nós tivemos uma crise energética, onde o gás natural disparou, fábricas reduziram ou pararam e os nitrogenados viveram uma alta muito forte se comparado ao período de pandemia. Em 2022 começa, né, o primeiro evento ali de guerra, realmente, a invasão da Ucrânia pela Rússia, a explosão dos preços de fertilizantes, as sanções, né, econômicas vividas dentro desse setor, que fizeram com que os preços inflacionassem, nós não tínhamos a certeza de que iríamos conseguir ter principalmente o KCl, como eu falei, né, um produto que nós não temos substituto à altura dentro da agricultura, e mesmo assim nós conseguimos passar por mais essa crise. Em 2022 e 2023, o Trade War, China e Estados Unidos, onde a menor oferta global de MAP e ureia, preços internacionais em alta, e nós sobrevivemos. Em 2023, a seca do Canal do Panamá, menos navios, um tráfego, também um importante corredor afetado, um tempo maior de trânsito, porque eles tinham que pegar rotas alternativas e, consequentemente, fretes mais caros, e nós também sobrevivemos a isso. Ataques no Mar Vermelho em 2023 e 2024, nos navios desviando rota, seguros e fretes mais caros, e nós também passamos por isso. Em 2024, eventos climáticos, né, o El Niño intenso, secas, enchentes, oscilações na produção mundial, e nós também conseguimos passar por tudo isso. E agora, as tensões no Oriente Médio, 2025 e 2026, e o Estreito de Hormuz, a alta do petróleo e do gás, o custo da amônia em alta, a pressão sobre a ureia e os fretes e seguros marítimos mais caros de toda essa história. E mesmo assim, nós conseguimos, né, com resiliência, e talvez seja, eu costumo dizer, né, e não estou aqui falando em questão de religião, mas não existe produtor e não existe agrônomo ateu, porque a gente tem que ter fé. A partir do momento que você pega uma semente, joga no solo junto com fertilizante, enterrando altas somas de dinheiro, esperando que dali 2, 3, 4 meses ele comece a produzir e te retorne isso daí, a gente tem que ter muita fé. E o que eu vejo que é para esse ano, né, a resiliência que o produtor rural tem e que nós, profissionais do agro, também temos, vai ser colocada à prova mais um ano e não tenho dúvida. Ano difícil, 27 não vai ser diferente de 26, mas nós passaremos também com toda certeza. Fertilizantes com alta de até 63%, a ureia sendo o principal personagem, né, por conta de ser um produto que depende diretamente, principalmente do gás natural. O MAP acima dos $1.000, e isso daqui vem firme e segue firme durante todo o ano, principalmente por conta da questão indireta, que é a disponibilidade de enxofre. E o KCl vivendo estabilidade, porém, se nós compararmos com os históricos do ano passado, uma alta significativa na casa aí dos $100. Impacto direto para o produtor. Os fertilizantes representam esse ano 46,71% do custeio de soja. A oferta pode recuar, já está, né? Nós temos números que não são apenas estimativas, mas números do primeiro semestre, onde esse mercado já recuou 14% em relação à safra do ano passado. E o produtor pode sim cortar o adubo em 50%. Muitas vezes tecnicamente e muitas vezes realmente por falta de recursos para comprar esse importante insumo. E qual o rumo dos nitrogenados aí nessa próxima semana, né? O petróleo em forte alta novamente por conta do calor dos conflitos, Trump ameaçando a qualquer momento entrar por terra lá dentro do Irã, o gás natural disparando e, querendo ou não, os nitrogenados aí realmente vivendo os preços recordes. E hoje, se alguém quiser, né, e tiver diferente disso, mas todas as indústrias dentro do Brasil suspenderam as listas de ureia e sulfato. O mercado apertado dos fosfatados também, muito se dá por conta do enxofre, né? Essa semana a Mosaic comunicou o fechamento, a hibernação estratégica de mais 3 polos que eram responsáveis por jogar mais de 1,5 milhão de toneladas de fosfatados, né? MAP, DAP, super triplo dentro do mercado brasileiro. Isso faz com que
não tenha nenhuma tendência de baixar o preço nos próximos meses. Ou seja, quando a gente fala em segundo semestre, o nosso segundo semestre se resume a 3 meses, né? Porque nós precisamos desse produto para plantar nossa soja, plantar o nosso milho e assim por diante. O KCL segue um panorama bem normal, né? Em certa normalidade, por se tratar de outra rota, e hoje o maior impacto dele é justamente o custo de transporte e também o custo que nós temos do risco de guerra também, que é colocado dentro do seguro marítimo. O que nós vemos, né, que eu já falei ali do recorde do endividamento no agro, 1.990 pedidos de recuperação judicial, um incremento acima de 50% em relação a 2024, 8,3% de todos os produtores do Brasil estão inadimplentes, maior nível de endividamento dos últimos 20 anos, juros acima dos 14% ao ano, e a venda de maquinário agrícola caiu 17%. Por isso nós acabamos falando que realmente é uma tempestade perfeita, porque vários fatores que poderiam dar uma balançada dentro do nosso setor estão acontecendo ao mesmo tempo. E o mercado de enxofre aqui, como eu falei para vocês, os principais hoje têm assumido realmente essa relevância por conta da escassez que tem e o preço, né, de 2024 para cá, $175, hoje vivendo a casa dos $1.500 e com baixa disponibilidade. O que esperar dessa safra de 2026-27? Diesel em alta, fertilizantes em alta, defensivos em alta, juros acima dos 14% e preços da commodity em baixa. E além do mais, né, a nossa instabilidade jurídica e tributária dentro do Brasil, quando colocam, né, mesmo em meio ao caos, uma reforma tributária que muitas vezes nem eles sabem o que eles querem da vida. O fertilizante deixou apenas de ser um custo e hoje é estratégico para o sucesso do produtor. Costumo dizer que o sucesso ou o fracasso do produtor está a uma conta de distância. E se ele não levar em consideração depois da vírgula, pode ser que ele tenha prejuízo dentro da sua propriedade. Infelizmente, né, não são boas as notícias que eu tenho para trazer para vocês, mas são todas notícias verídicas, reais, checadas, e não são falácias, né, são fatos e dados que nós estamos acompanhando diariamente, hora a hora, nesse mercado nosso, nacional e mundial. Meu muito obrigado, espero não ter me estendido muito, passou um pouquinho da hora ali do que eu tinha falado até para o Júnior, mas eram bastante assuntos ali, eu tentei resumir ao máximo. Seguem todos os meus contatos, peço a grande gentileza, né, para essa grande comunidade que estejam me seguindo ali no grupo.góis no Instagram. Diariamente eu acabo veiculando algumas pílulas do mercado de fertilizantes e uma vez por semana a gente faz uma live ali onde a gente traz personagens do nosso agro brasileiro para falar a respeito do cenário e do panorama que nós estamos vivenciando. Cara, top demais, cara. Não sei que a turma aí, mas, porra, notei coisa demais, por exemplo, porra, risco de guerra, cara. Se acabar com a guerra, acaba com o risco. Só que aí linka o adubo que você falou de muito produtor segurando. Ah, vou esperar abaixar, vou esperar abaixar. Cara, adubo não vai chegar, cara. Então, Não chega. assim, a pressão que praticamente toda a indústria ou vendedor falou anos atrás, né? Esse ano vai, infelizmente, o caminho é se concretizar, né? Então, Exatamente. assim, O cara, que... para mim foi muito importante esse tipo de visão. Esse tipo de visão também de navio parado, o custo vai direto na ponta. Então, isso Sim, aí também muito produtor pensa que não, mas impacta frete marítimo, aumento de preço na tonelada, né? Então, sim. assim, cara, gostei demais, né? Gostei demais. Que Alguém bom, cara. queira compartilhar alguma coisa aí também que pegou? E sem Ah, dúvida, eu, cara, o fertilizante vai ser o vilão da fatia do custo operacional das safras, né? Vai, Sim. vai ser o bom, fertilizante esse ano. bom, Naim, boa noite. Meu nome é Boa noite. Fabrício, sou aqui do extremo norte do Mato Grosso, que divisa com Rondônia e Amazonas. Eu Joia. achei, igual o Juninho falou, eu achei ótimo a palestra, muito boa, porque pega o meu setor também, interfere no meu setor, né? Meu Sim, setor é fosfato, né? Então, o sim. enxofre
é a principal matéria-prima para fazer o fosfato, que Sim. você falou da empresa que fornece para Marília Nutri, a empresa que eu trabalho, que é a Mosaic. Então, assim, Uhum. é indispensável, né, essa palestra que você acabou de dar, muito boa mesmo. Isso é bom para a gente deixar os clientes atentos, né? Sim, Porque cliente, você sabe, né? Você fala uma coisa, ele acha que não sei o que e tal. sim. Vai ter conversa de vendedor, porque tudo é conversa de vendedor. Então, assim, realmente já está interferindo no mercado, né? Nos preços, e pode Sim, interferir mais ainda, né? exatamente. E o que que eu vejo, né? Todas, talvez nos outros anos, e a gente trazia alguns fatos isolados e falava-se da possibilidade de faltar fertilizante. Esse ano é praticamente é um fato, porque não vai ter fertilizante para todo mundo no mesmo tempo. Nós não temos hoje uma capacidade de porto que você consiga descarregar simultaneamente, sei lá, 40, 50 navios no Brasil inteiro. Então, para vocês terem ideia, aqui no porto nosso de Paranaguá, a gente tem quatro terminais que descarregam, né, quatro berços de atracação para fertilizantes. E a própria Mosaic tem uma joint venture junto com a Fertipar, que se chama Fospar, aqui no Paraná, e eles, dentro do Porto de Paranaguá, né, é um cais privado, inclusive deles, com atracação prioritária, e o que acontece é que eles vão parar a atividade também, por falta de enxofre. Então, assim, é, isso daí é um problema que não tem nada a ver com o Oriente Médio. É um problema que está, e com certeza a indústria automobilística, principalmente os carros elétricos, a minha cidade aqui, que é uma cidade pequena, de 420 mil habitantes, cara, tem uma enxurrada, sabe, de carro que você nem sabe mais a marca. Então, e a indústria paga muito mais, porque é um produto mais refinado que eles vão fazer e consegue ter um valor melhor do que eles mandar um navio de enxofre bruto para nós aqui para jogar, para fazer o ácido sulfúrico e atacar a rocha. Então, com certeza, uma concorrência quase que desleal na competitividade desse produto. Né? Então, essa crise que nós estamos vivendo nos Sotados em 26, ela vai se estender para 27. E eu odeio fazer o papel do Cavaleiro do Apocalipse, mas são fatos que a gente está vivenciando e está vendo que é isso que está acontecendo. Muito E bom. além da falta, né, do produto, né, da Uhum. matéria-prima, é a nossa logística, né, que eu fico mais chateado, né, que é Sim, a demora, né, para também para o produto chegar, Com certeza. né? E o não, insight também Eu que acho que você. vale lembrar aí, Naim, que também, além da disponibilidade que a gente está falando, e o colega falou da logística, a gente tem capacidade de fábrica, né? sim, E essas decisões sendo postergadas, a gente tem a capacidade de fábrica limitada. Então, para absorver todo esse mercado num curto período de tempo também vai ser complicado, né? sim, nós não temos, ó, e é legal, você é um colega aí da Fertipar. É legal falar isso porque realmente nós não temos a capacidade nossa estática, nós não temos capacidade fabril, nós não temos capacidade de escoamento disso daí. Muitas vezes tem muito navio que fica boiando porque a fábrica está abarrotada e não consegue produzir porque o produtor não está recebendo na ponta, não está fechando negócio na ponta. Então a gente tem um problema meio que generalizado dentro do setor hoje e acaba sempre culminando na parte logística, seja ela no transporte desses navios de origem internacional chegando aqui aos portos, seja na produção, né, na mistura desse produto para levar para o interior. Então é complicado. Cara, muito bom. Eu peguei É, uma você pega sacada. específico aqui do estado de São Paulo, a gente teve também várias fábricas aí que hibernaram, né? Você pega a Euroquem É, mesmo aqui em Ourinhos, parou de operar. sim, Então, junto com esse caos todo, a gente tem essa questão de tem menos fábrica na jogada toda aí e vai virar um perereco. com certeza. E assim, né, é oferta e demanda. O produtor está deixando para em cima da hora e vai pagar mais caro. Normalmente ele fala, né, paga o caro agora, paga o caro depois. Mas o mais caro é o fertilizante que não chega na fazenda. Esse é o mais caro.
é o ano de comprar e pedir para carregar o mais rápido possível. Não, cara, tira maquinário, não vai estragar, joga uma lona em cima do maquinário, tira do barracão e coloca adubo, meu amigo. É isso Não aí. pode bobear, vai ficar sem adubo. É isso aí. E uma sacada que você falou também, né, que eu peguei aqui, claro que assim, tem cenário para cenário, né? Mas o cenário do cara Sim, que tem uma área é, própria, uma área que tem arrendamento longo, o cara que veio fazendo esse tipo de correção, que veio fazendo esse tipo de manejo desse trabalho, esse ano, esse cara pode se dar o luxo de falar, opa, peraí, eu vou reduzir a adubação. é o ano, é o É o ano. ano, você entendeu? E outra, né? Todos nós aqui como profissionais, a gente não está fazendo picaretagem, isso daí é tecnicamente viável, Com desde certeza. que ele tenha o recurso lá dentro É, no agora, aquele cara perfil. que trabalhou no talo, o Nada. ano todo, cara, não tem o luxo de fazer isso. Então, assim, precisa Não, o de cara não tem de estrutura. onde tirar. Ele vai deixar E, negativo. e os produtores, que infelizmente pegam uma área de cana que é reforma, o cara não tem o que fazer, cara. É fazer análise de Não. solo e ver o que tá pedindo. Mas, cara, Exatamente. muito válido, cara. Muito válido, muito válido. Muito Que obrigado. bom. Não esperava. Você me surpreendeu demais esses conteúdos. Demais, cara. Bom, Demais, cara. demais. Você não tem noção. E Bom, eu assim, estou sempre cara. à disposição e quando vocês quiserem acionar ou quiserem, né, me chamar de novo para a gente bater um papo e passar uma atualização mais rápida, porque hoje foi um overview para vocês entenderem o caos que nós estamos, né? Mas eu fico à disposição, cara. Para mim é um prazer e Cara, acho que deu para perceber que eu amo essa lida do adubo. sinta-se à vontade, sinta-se em casa e o grupo é seu, tá? A comunidade é Oh, valeu. sua, tá? Muito Obrigado. obrigado para todo mundo aí. Eu, assim, provavelmente vou assistir essa live várias vezes para entender um pouco mais da sacada que você Sim, pegou, para a gente ter até repertório para passar na ponta. Então, cara, com muito obrigado, certeza. de verdade, de coração, tá? É, Estou à Deus continue disposição. protegendo você e sua família aí. Amém. E turma, obrigado por todos, tá? Até semana que vem. Semana que vem tem o Matheus Amâncio para falar de adubação, El Ninho, essas coisas todas. Beleza? Bom descanso, Tamo até junto. mais. Um abraço. Até mais.